Graça e paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Eu gostaria de trazer uma reflexão aqui na Palavra de Deus, que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3. Diz assim a Palavra de Deus: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém. Então, gostaria de deixar aqui uma mensagem muito importante a respeito da realidade da vida. Porque Paulo deixa muito claro aqui que nós andamos na carne. Ou seja, nós temos um corpo, nós vivemos uma realidade física, mas nós não lutamos na carne, ou seja, nós não usamos armas humanas, ou pelo menos não deveríamos usar. Precisamos entender, todo aquele que é cristão, que é servo de Deus, que nós vivemos a vida neste mundo, neste corpo físico, mas nós somos pessoas espirituais. Nós estamos vivendo uma realidade espiritual. Nós fazemos parte do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino espiritual. E a guerra que nós travamos é uma guerra espiritual. Nós estamos batalhando todos os dias uma luta enorme contra um inimigo que é espiritual, que é o diabo e os seus demônios. Então nós não podemos lutar essa guerra com armas humanas. Nós não podemos fazer a obra de Deus, vivenciar as realidades do reino de Deus somente de uma perspectiva humana. Nós não podemos nos firmar, colocar o nosso esforço, o nosso empenho nas coisas humanas, usando armas humanas. Por exemplo, nós não somos chamados a fazer a obra de Deus usando simplesmente a nossa inteligência, a nossa sabedoria humana, nossas habilidades, talentos que a gente tem, armas humanas tais como oratória, filosofias, psicologias, metodologias humanas, métodos de crescimento humanos. Nós não podemos simplesmente nos apegarmos a essas coisas relacionadas a este mundo, a essas ferramentas que podem até ser úteis na obra de Deus, mas que não são as armas principais. Nossas armas principais são armas espirituais, como Paulo fala aqui. Armas espirituais tais como o capacete da salvação, couraça da justiça, você viver uma vida justa, santa, reta, andar em santidade e obediência diante de Deus, você ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, pregar a palavra fielmente, viver na palavra, andar na palavra, você viver em comunhão com Deus, você viver na verdade do Evangelho, rejeitando a mentira, a falsidade, vivendo uma vida de oração, de consagração, de comunhão com Deus, orando em todo o tempo, clamando a Deus por você, pelas pessoas, pela obra de Deus. Isso é guerrear usando armas espirituais. Nós somos chamados para fazer isso. E se a gente não usar dessas armas, se a gente ficar simplesmente usando armas humanas, a gente nunca vai prevalecer nessa guerra. É por isso que tem pessoas que não crescem, por isso que tem pessoas que não amadurecem, pessoas que não conseguem vencer as batalhas no reino de Deus, por isso que igrejas não crescem, por isso que obras não avançam, porque as pessoas às vezes estão usando simplesmente métodos humanos, armas humanas, sabedoria, filosofias humanas, quando deveriam estar usando armas espirituais para poder dessa maneira serem usados por Deus e assim a obra de Deus avançar, o reino de Deus avançar. Enquanto a gente não
tomar ciência disso e ficar usando essas armas espirituais, a gente não vai conseguir prevalecer nessa guerra que a gente trava todos os dias contra o nosso inimigo. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa realidade, assim como Paulo tinha essa consciência de que ele não militava segundo a carne, mas usava armas espirituais, que a gente possa ter essa consciência também e viver essa realidade espiritual batalhando com as armas espirituais que Deus nos deu. Então que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.